Olá, amigos. Uma pergunta que me faz com muita frequência é: há necessidade de colocar o fósforo em profundidade? Por exemplo, em semeadoras, colocando a 15, 16, 17 centímetros de profundidade. Então vamos entender um pouco quando isso é fato ou quando isso é mito. Em primeiro lugar, a formação de raízes é um dos processos fisiológicos mais importantes relacionado ao alto rendimento das culturas, como, por exemplo, da soja. Por quê? Porque quanto maior a superfície de contato da raiz com o solo, maior a eficiência na absorção de água e de nutrientes. Dentre os diversos fatores que influem na formação de raiz, estão os nutrientes, principalmente macro e nutrientes e também os micronutrientes. O mais importante de todos é o cálcio. Já nos ensinava o professor Malavolta que a raiz cresce ao toque do cálcio. Ele é fundamental no meristema, no ponto de crescimento da raiz, para a formação dos pectatos de cálcio que faz a integração daquelas células filhas recém-formadas. O segundo nutriente mais importante é o fósforo, porque ele é fundamental para a transferência de energia através do ATP, 3 fósforos por molécula, a formação do DNA envolvido com a divisão celular, além da formação dos fosfolipídios, das membranas, das células, dos organoides, durante o crescimento dessa raiz. O terceiro nutriente fundamental é o nitrogênio, porque o nitrogênio tem a ver com a formação de aminoácidos, de proteínas, de DNA, de RNA, bem como o enxofre, porque o enxofre é um dos constituintes de aminoácidos, a cisteína, cistina, a metionina. A cistina e a cisteína, principalmente, estão envolvidas com a formação de aminoácidos, portanto, de proteínas, além de serem constituintes de vitaminas importantes. Mas também do micronutriente boro, porque ele, juntamente com o cálcio, ele atua justamente na divisão celular e na formação dessas novas células. O zinco, que é um cofator importante da formação do hormônio auxina, a partir do aminoácido triptofânio, e a formação do aminoácido triptofânio tem a ver com a alta disponibilidade de zinco. E o terceiro micronutriente importante é o manganês. Bem, o cálcio e o fósforo são pouco móveis no solo. Aplicamos na superfície, ele tem uma infiltração muito lenta. No caso do cálcio, quando aplicamos corretivos, por exemplo, carbonato de cálcio, realmente essa infiltração é muito lenta, especialmente se o solo for argiloso, compactado, não tem uma boa estrutura física. E o mesmo acontece com o fósforo. Por isso que a estratégia, o método mais importante para aumentar a eficiência do fósforo é nós sempre colocarmos ele na linha de semeadura e, excepcionalmente, colocarmos a lanço. Já o nitrogênio e o enxofre são altamente móveis. O nitrogênio, independente da fonte, ele rapidamente é convertido pelos micro-organismos em nitrato e o nitrato com carga negativa lixivia com a água da chuva. O mesmo acontece com o enxofre, porque o enxofre é oxidado no solo pelas bactérias, as sulfobactérias, o tiobactérias, e aí forma o sulfato, tem 2 cargas negativas, também com a chuva ele infiltra. Em solos arenosos, a infiltração, inclusive, é maior do que em solos argilosos. O boro também é móvel no solo, mas como a disponibilidade do boro aumenta com a acidez, então nós temos uma quantidade de boro em profundidade normalmente maior. O mesmo acontece com o zinco e o manganês. A disponibilidade maior deles é em solo ácido. Então, em profundidade, o solo ainda não está corrigido, nós temos essa disponibilidade. Agora, o cálcio, além de ser pouco móvel no solo, ele é considerado imóvel dentro da planta, ou seja, ele não pode ser translocado
da folha velha para a folha nova. Ao contrário do fósforo. O fósforo é muito pouco móvel no solo, porque ele é retido, né? Ele é ocluído, ele é fixado pelo alumínio, pelo ferro e, afinal, pela matriz do solo. Mas dentro da planta, ele é altamente móvel, juntamente com o nitrogênio, o magnésio. Pois bem, quando nós queremos fazer uma adubação de fósforo, temos que ter esse cuidado. De maneira geral, as lavouras da região, na camada de 0 a 10, elas têm um pH já acima de 6, pelo histórico, pela frequente aplicação de calagem a lanço no sistema plantio direto, o que está correto, e o alumínio neutralizado. Mas quando nós olhamos a camada de 10 a 20, ou de 20 a 30, a maioria das lavouras ainda tem uma acidez, um pH abaixo de 6 e ainda tem alumínio disponível. Pois bem, quando nós colocamos o fósforo normalmente na camada de 0 a 10, ou seja, o posicionamento dele na semeadora é 5 centímetros do lado e 5 centímetros abaixo da semente, a semente de soja é colocada a 5 centímetros, então o fósforo e os demais nutrientes colocados na semeadura ficam a aproximadamente 10 centímetros. Portanto, numa camada que não há a fixação desse fósforo pelo alumínio, porque o alumínio está neutralizado. Mas quando nós vamos colocar o fósforo em solos ainda com acidez a 15, 16 ou 17 centímetros, corremos o risco de colocar esse fósforo em contato com o alumínio. E aí a eficiência do fósforo, que já é baixa, ela é muito menor ainda. Ou seja, praticamente o sistema radicular não consegue pegar esse fósforo para a sua absorção. Então, se nós temos lavouras onde o perfil já está construído, que é desejável, uma camada de 0 a 20, uma camada de 0 a 30, com pH acima de 6, com alumínio neutralizado, nessas condições, sim, podemos colocar o fósforo em profundidade sem problema nenhum. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.